Hoje é domingo, 15 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, isso mesmo, giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Fortaleza. Por que giro de notícias, TF? Porque ontem, no final da tarde, o Rodrigo Capello divulgou uma longa entrevista com o John Textor e eu quero comentar pontos importantíssimos das falas do dono do Botafogo. Porque ele quer moralizar o futebol brasileiro, ele quer ajudar e ele colocou muitos detalhes e alguns pontos serão ali bem tensos, né? Por exemplo, a situação de tirar as forças dos campeonatos estaduais, isso é algo que pode mexer demais com todos os grandes clubes e claro, quero falar com vocês a respeito de Botafogo e Fortaleza, trazendo informações do Alvinegro, informações da equipe do Fortaleza e também detalhes históricos nesse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball. Hoje vocês poderão acompanhar diretamente do Nilton Santos os melhores momentos do jogo entre Botafogo e Fortaleza assim que a bola parar de rolar durante a partida. Vocês poderão acompanhar ali as estatísticas e outros resultados do Campeonato Brasileiro. Baixe o OneFootball, o link está aqui na nossa descrição porque ele é o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. O OneFootball é parceiro aqui do canal do TF e eu recomendo. Baixe, dê a moral. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? Hoje, às 20 horas, estarei de volta aqui no canal com a nossa live pós-jogo diretamente do estádio Nilton Santos, se Deus quiser, para a gente comemorar mais uma vitória do Botafogo. Quero mandar um abraço pro Pedrão de Petrópolis que eu encontrei. Gente, cheguei agora do show do Sorriso Barão, tá vendo aqui? Cheguei agora, por tempo de passar uma água no rosto e vir gravar o vídeo para vocês. O show estava marcado, pensei que o horário começou 5 horas depois, cheguei aqui no hotel 1h pouca da manhã. Tô aqui gravando esse conteúdo para vocês, mas quero mandar um beijão pro Pedro de Petrópolis, para sua esposa que a gente se encontrou lá, botafoguense fanático, a gente esteve junto. Também um abraço para a galera que eu encontrei ontem aqui no Barra Shopping. E por falar na galera, em shopping e encontro, Thiago Quintela tem um recado para vocês, hein? Quintela quer fazer um encontro hoje. Veja aí o que o Quintela tem a falar. Fala TF, fala galera, saudações alvinegras. Hoje, vocês já sabem, tem jogo 6 da tarde no Nilton Santos, Botafogo e Fortaleza. Vamos para mais uma vitória. E eu e TF convidamos vocês, então, para 1 da tarde, tá ali no Shopping Metropolitano, tá do lado do Hotel Hilton, que é onde o Botafogo vai concentrar para essa partida, pra gente ter um encontro, a gente poder se conhecer, bater uma foto, trocar uma ideia e a gente poder estar junto ali nesse primeiro momento desse encontro aqui do canal, beleza? Então eu espero vocês lá 1 da tarde na praça de alimentação do Shopping Metropolitano pra gente se encontrar, trocar uma ideia e depois de repente a gente tirar uma foto com os jogadores do Botafogo, beleza? Valeu galera, valeu TF. Ó, então Quintela tá marcando aqui, marcou o horário, quero ver se chega lá de repente uma pessoa, duas, pra gente bater um papo, lá tá almoçando, conversando sobre Botafogo, sempre teremos bons assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e Fortaleza, hoje às 18 horas no estádio Nilton Santos, setores leste inferior e leste superior esgotados, e a tendência ali que nós tenhamos hoje, de repente, esgotando o setor norte, que existe essa possibilidade, se a torcida alvinegra hoje for com muito afinco nas compras dos ingressos para este setor, nós temos ali 25 mil pessoas. É um público aquém do esperado, né? Nós esperávamos ali pelo menos 30, 35 mil alvinegros, mas infelizmente parece que esse público não acontecerá. Porém, 2 setores lotados, teremos mosaico ali no setor leste inferior e leste superior, então cheguem cedo, entrem cedo, porque é importante que os espaços estejam tomados para que não tenhamos ali buracos na hora da formação do mosaico. Botafogo, que vem ali de um empate e uma vitória, a última vitória no Campeonato Brasileiro, um clássico em cima do Flamengo, corre atrás da sua primeira vitória em casa. E hoje vai enfrentar o Fortaleza, que daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes. O Glorioso, ele está ainda indefinido, o técnico Luiz Castro sempre leva o time que ele vai escalar para a pré-eleção, mas você tem as voltas do Gatito, do Cuesta e também do Oyama. Gustavo Sauer continua fora e o Nico Ramalhaine, que foi bastante aplaudido no jogo contra o Ceilândia, nem relacionado foi. Carly voltou a ser relacionado, mas a tendência é que fique no banco de reservas e a zaga seja formada por Canu e Cuesta. O time do Botafogo apenas 1 hora antes da partida. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Fortaleza, o nosso adversário no jogo de hoje, chamo meu querido amigo Léo Dantas com um cenário novo. Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Fortaleza, adversário do Botafogo neste domingo pelo Brasileirão. Bom, o Fortaleza fez uma belíssima campanha no ano passado, muita gente como eu apostando que o time repetiria o bom desempenho e brigaria de novo lá no alto da tabela. Isso não está acontecendo. Cumpriu seus objetivos do primeiro semestre,
ganhou o Cearense, a Copa do Nordeste, mas com adversários muito mais fracos, e avançou na Copa do Brasil. Inclusive vem de vitória, 1-0 sobre o Vitória da Bahia, descansando, já que tinha vantagem na ida, os seus principais jogadores. Então Fortaleza e Botafogo chegam para esse jogo no mesmo ponto físico, né, com os principais titulares descansados. A dúvida em relação ao Fortaleza é se vai poupar contra o Botafogo nomes importantes visando a partida da Libertadores, importante, o time está em situação delicada, no próximo meio de semana. Como isso ainda não está definido, o Vojvoda ainda não deu os detalhes, vamos projetar o que é esse Fortaleza de maneira geral. Bom, do ano passado para cá, o que mudou para o rendimento do Fortaleza tá tão abaixo, tá tão diferente? O time teve uma modificação importante no sistema tático. Jogava no 4-3-3, o que dava uma segurança lá atrás para que o time pudesse propor o jogo e partir para cima como partia, tão gostoso de assistir, para um 3-4-3, que pode variar para um 3-5-2 sem a bola. Isso acabou deixando o time mais exposto. Não só pelos números, pelo formato em si da tática, mas pelo posicionamento e pelos jogadores que estão fazendo parte disso. No início da temporada era uma linha de 3 zagueiros de verdade, de origem. Hoje já nem tanto. Quem joga pelo lado direito costuma ser o Tinga, que é lateral, tem uma veia ofensiva, costuma sair um pouco mais para o jogo. Isso já ajuda a deixar essa linha defensiva um pouco mais desguarnecida, um pouco mais exposta. No meio também tem explicações para isso. Primeiro que no início do ano eram 2 volantes. Começou com Jussa e Zé Wellison, depois entrou o Hércules por ali também, e hoje ele joga com 1 volante só e 3 meias. Isso também dificulta a recomposição e principalmente diminui o poder de marcação do time no meio campo. E lá do lado esquerdo não tem lateral. Começou com o Juninho Capixaba ali pelo lado esquerdo, ele é lateral de origem, mas hoje tem mais um meia naquela função, então não tem o lateral para voltar e fechar uma linha de 4 em algum momento quando o time estiver tomando pressão. Isso tudo então é um combo que deixou o Fortaleza muito mais exposto e tomando muito mais sufoco do que tomava no ano passado, quando costumava controlar a partida diante do seu ritmo. Mesmo assim, ainda é um time muito criativo, com muita qualidade técnica. O trio de meio campo produz muito, finaliza muito bem de fora da área e se movimenta muito bem. O grande destaque é o Lucas Crispim, costuma jogar na esquerda, mas centraliza muito. E além da questão do passe e da assistência, tem a chegada na área para finalização. É um cara que decide, se não com gol, com as assistências, mas sempre chegando na área. Então essa movimentação dele precisa ser muito bem marcada, porque confunde muito a linha defensiva dos adversários. E o ataque do Fortaleza também é muito bom. A gente tem o Pikachu, que é um cara que vai muito à linha de fundo, cruza, mas tem a finalização, também bate na área, tem a bola parada, então tem que ficar de olho nele. O Moisés, pelo lado esquerdo, tem sido um dos grandes destaques desse time, com uma chegada muito firme, né, muito horizontal em direção ao gol. E no ataque tem o centroavantão forte, fazedor de gols, que é o Romero, o argentino, que chegou nesse ano. Ele aumenta o poder de fogo dentro da área, mas diminui a movimentação do ataque, porque quem fazia essa função era o Kaiser, ele não faz tanto. Esse é o time do Fortaleza, que mesmo desempenhando não muito bem, lanterna do campeonato, só 1 ponto, não ganhou nenhuma partida, é um time bom, tá mais preocupado com a Libertadores nesse momento, é verdade, mas ainda exige muita atenção. Bom jogo. Para trazer um detalhe histórico, chama o Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Léo. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Tô aqui agora para falar sobre Botafogo e Fortaleza, que se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale dizer que o Botafogo está motivado, venceu o Flamengo pela 5ª rodada numa grande partida da nossa equipe por 1-0 em Brasília, no estádio Mané Garrincha, é bom que se diga, nada de Arena BRB não. Botafogo que venceu o Flamengo, venceu o Ceilândia, despachou o Ceilândia pela Copa do Brasil e está nas 8ª de final, agora enfrenta o Fortaleza. E eu quero começar essa minha participação aqui falando do histórico do confronto. São 16 partidas entre as duas equipes e a vantagem é total do Botafogo. São 10 vitórias com 3 empates e 3 derrotas. Mas houve uma partida não oficial entre as equipes. O primeiro encontro entre elas, que aconteceu em 1966, em Fortaleza. O jogo era válido por um torneio amistoso chamado Pentagonal de Fortaleza, e com gols de Humberto e Jerônimo, o Botafogo teve o seu primeiro encontro com o Fortaleza, empatando em 2-2 lá na Arena Castelão. Depois, o Botafogo enfrentou o Fortaleza, aí sim, em partidas oficiais, pela final da Taça Brasil de 1968. O Botafogo foi na partida de ida até Fortaleza e empatou com a equipe local por 2-2, os 2 gols de Ferretti, que foi o artilheiro da Taça Brasil naquele ano de 68. Todas as finais foram decididas no ano de 1969, mas
valia pela Taça Brasil de 68. Na partida de volta disputada no Maracanã, goleada e título, aquele título que mais tarde seria reconhecido como o primeiro título nacional do Botafogo. O Botafogo venceu a equipe do Fortaleza por 4-0 com gols de Roberto Miranda e Afonsinho e mais 2 gols de Ferretti. Como eu disse para vocês, artilheiro máximo da Taça Brasil de 68, 2 gols em Fortaleza, mais 2 gols no Rio, 4-0 Botafogo, campeão brasileiro de 1968, campeão da Taça Brasil. Para encerrar a minha participação aqui, eu quero trazer uma curiosidade. Todo mundo sabe que fatalmente o Botafogo teve vários jogadores no seu elenco que nasceram no Ceará. E agora não é diferente. Mimi Sodré, artilheiro do Botafogo no Campeonato Carioca de 1912, campeão carioca também com o Botafogo em 1910, na campanha que foi intitulada a Campanha Gloriosa, um Botafogo glorioso, e esse nome nós ostentamos até hoje. Foi lá em 2010 que o Botafogo conquistou o título invicto do Campeonato Carioca de 1910 e o Mimi Sodré estava na campanha daquele time. Mimi Sodré nasceu em 1892 no Ceará e foi para o Botafogo, onde em 1910 venceu o campeonato estadual e em 1912 também venceu o campeonato estadual, ainda sendo o artilheiro. Botafogo de Mimi Sodré consiga ser mais uma vez glorioso e vença o Fortaleza para a gente alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro e continuar nessa levada aí sem perder com Luiz Castro à beira do gramado. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês. Pra cima deles, fogão. Vamos vencer o Fortaleza. Valeu. Fui. As redes sociais dos nossos amigos aqui, ó, na nossa descrição. Quem vai apitar o jogo é Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia. Ele será o árbitro da partida, auxiliado por Alessandro Álvares de Rocha Matos, da Federação Baiana e também da FIFA. E o árbitro assistente 2, Fabrício Vilarino da Silva, também da Federação Goiana. E quem vai ser o responsável pelo VAR? Daiane Caroline Muniz dos Santos, que é da Federação Paulista e também da FIFA. Que a gente vença esse jogo, que é importantíssimo para as nossas pretensões, e o Botafogo poderá colar ali nos líderes do campeonato nacional. E aí, palpite? Comentem aqui. Vinheta de giro de notícias. Não foi apenas o nosso pré-jogo, tem estas informações a respeito da entrevista do Textor para o Rodrigo Capello do site Globo.com, e uma entrevista bem bacana. Mas entrem na página do Botafogo no GE, tem ali a entrevista na íntegra. O Textor fala sobre vários assuntos, explica por que ele entrou na Liga de Clubes, ele falou que tem que se juntar aos melhores, ele também comentou que quer ser rival de todos eles, mas na hora de pensamentos ele pensa no todo, acha que o todo pode ajudar demais o futebol brasileiro. Mexeu naquele vespeiro do campeonato estadual. Ele insiste que todas as equipes grandes elas utilizem os campeonatos estaduais com jogadores mais jovens e, através disso, as equipes titulares elas joguem na Europa, nos Estados Unidos, para que eles possam fazer torneios e sejam rentáveis. Ele acha que o futebol brasileiro pode funcionar muito mais financeiramente, e ele até colocou um ponto que eu achei até certo ponto bem interessante. Ele falou, gastei apenas 60 e 70 milhões de reais nesta janela de transferência. Eu falo apenas, né? Tá ali na transcrição, na entrevista com o Capello, e a gente foi o clube que mais gastou. Ele falou de maneira muito clara a respeito das suas pretensões, de como ele enxerga o futebol brasileiro, totalmente racional. Você viu o Textor racional em cada resposta. Ele trouxe o Tom Click, que é ACOO do Citigroup, trabalhou também Carolina Panthers, que é da NFL. Ele trouxe esse profissional para a reunião, já pelos entendimentos que ele tem. Gostei muito da entrevista do Textor. Ele entrou nisso com pensamentos corretos, com pensamentos sérios, e não deixando com que o coração, por exemplo, um ponto que ele falou, muitos dos nossos fãs, falando dos torcedores botafoguenses, disseram, John, como você pôde se aliar ao Flamengo? Aí ele falou, sabe, batalhar no campo e colaborar na direção é o que a Premier League faz muito bem. Ele falou isso lá atrás e eu repito, bater no Flamengo igual a gente bateu na semana passada é maravilhoso. Mas se, de repente, o Botafogo andar junto com o Flamengo no pensamento de aumentar o bolo financeiro do futebol brasileiro, o futebol brasileiro passar a ser mais rentável do que não tá errado. O que é o problema
é a fatia do Campeonato Brasileiro ser pouco, ser paga de uma maneira menor, e a gente enxergar que isso não vai aumentar. E você tendo uma visão de fora de um cara que realmente entende como o Textor, isso pode dar uma mudança e uma nova cara para o futebol brasileiro. É isso, queridos, é isso, queridas. Um beijo para vocês. Mais tarde estarei no estádio Newton Santos, live pós-jogo, 20 horas, ela estará programada já aqui no canal para a gente comentar muitos assuntos sobre o nosso Botafogo de Futebol Regata. Espero ter com mais uma grande vitória. A live será lá na Zona Mista, para a gente buscar entrevistas, para a gente conversar sobre o jogo. Tem muitos assuntos a respeito do nosso glorioso. Um beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, valeu!